A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo para conversarmos um pouco, com os irmãos de uma frase que o Eduardo estava conversando aqui em casa com a gente e ele falou: é muito ruim as pessoas, os cristãos que não buscam a Deus pelo prazer de buscar, mas somente no momento das aflições. Nós entendemos que todos nós, deveríamos buscar a Deus pelo prazer de buscar, pela presença de Deus, pela sua companhia, para ter um relacionamento maior e melhor com o nosso Deus, para recebermos mais da sua presença. E infelizmente estamos numa geração que o que muito contribuiu com esse comportamento de buscar só no momento da dor, no momento da aflição, ou por alguma aquisição, ou uma satisfação pessoal. A frase que ouvimos muitos nos nossos dias é: não abra mão dos seus sonhos, Deus vai realizar os teus sonhos. E a teologia da prosperidade, campanhas e mais campanhas, para que você vá para a igreja e você vai ao culto já condicionado, ou seja, programado para uma campanha. Deixa-se de adorar a Deus. O nosso vídeo anterior fala sobre os verdadeiros adoradores, irmãos? As pessoas hoje vão para as igrejas, saem de casa, se arrumam, pegam condução. Às vezes a igreja é longe da sua casa, com aquele foco: eu vou atrás da minha bênção, vou correr atrás da minha bênção. É uma aquisição material, é um problema familiar, é um problema no emprego, é uma porta de emprego, está desempregado e vai atrás dessa campanha. E isso tudo, a sua vida devocional, a sua vida com Deus, o prazer de buscar ao Senhor, pelo simples prazer de buscar, fica esquecido, fica de lado. Esse cristão, ele não adquire maturidade espiritual, ele não adquire crescimento espiritual, ele fica raquítico na sua vida cristã, infelizmente. E nós temos visto e notado isso nos nossos dias, nesta nova geração, a geração que nasceu quando essa teologia da prosperidade no início estava no auge, era mais enfático na TV, era a propaganda toda hora das igrejas: vem fazer a campanha disso, campanha daquilo, era no rádio, era na televisão, muito mais do que agora, e estava no auge. E aqueles que nasceram nessa época, hoje estão cristãos assim, com a sua vida espiritual desvirtuada, deformada, vamos dizer assim. E isso é muito triste, Então, quando o Eduardo falou essa frase, me acendeu assim uma luz na minha mente. Por que não falarmos, não conversarmos sobre este assunto? É um assunto que não é mencionado nos púlpitos. Nós não vimos pastores, pregadores, sejam antigos, sejam novos, incentivando as ovelhas, o povo de Deus, a buscar um relacionamento maior com Deus, a buscar ao Senhor pelo simples prazer de buscar, para adorá-lo, para sentir a sua presença, para estreitar a sua comunhão. Hoje, nos púlpitos, não vimos, irmãos, os pregadores falando, incentivando e motivando o povo a buscar essa satisfação da presença de Deus, a adorar a Deus como devemos adorá-lo. E muito se perde, nós perdemos, nós é quem perdemos em qualidade de vida espiritual, em comunhão com Deus. Perdemos o consolo e o conforto
que só o seu Espírito e a sua presença pode nos dar. E não é, irmãos, somente no momento de luta, de aflição, de tribulação, que precisamos estar com o nosso coração focado em buscar a sua presença. Mas é também quando tudo está bem, mesmo quando não estamos passando por nenhum problema, nenhuma adversidade, mas é o prazer, é como aquele filho que quer estar ao lado do pai pelo prazer de estar, da sua companhia. Ele desfruta da companhia do pai, é o filho mais chegado. Tem famílias que têm 10 filhos, mas tem um que vem mais para perto, se relaciona mais de perto com o pai, conversa, troca ideias. É dessa forma que eu acredito que nós, cristãos, deveríamos agir, deveríamos nos comportar. Não é verdade? Essa palavra relacionamento, ela vai muito além do que foi ensinado. Procurar Deus no momento das aflições, procurar Deus em troca de algo. Há pessoas que dizem assim, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu estou fazendo tudo certinho, não falto culto, me envolvo nos trabalhos, e ele cumpre aquele protocolo religioso. E os irmãos, para que vocês tenham uma ideia, uma vez nós estávamos dando um estudo bíblico para um grupo de irmãos, um jovem, um adolescente, ele disse para mim que o pastor dele ensinava que ele deveria ir para a igreja, porque se ele não fosse para a igreja, o demônio tomaria posse do corpo dele. Que absurdo, irmãos, colocando terror aonde não deveria ter. Nós explicamos para ele que tudo isso é uma mentira, mas explicamos para ele que aquele que teve uma experiência real e genuína de salvação, ele não teme essas coisas. E eu quero contar um testemunho para os irmãos. Uma vez nós estávamos realizando um culto, minha esposa estava louvando a Deus, cantando o hino da harpa, do cantor, não me lembro. E era um conjunto habitacional, irmãos, aqui no Rio de Janeiro, um lugar muito perigoso. Estávamos ali realizando um trabalho, era noite, e do outro lado, porque na frente da nossa casa tinha um valão, né? Era um valão, e do outro lado estava passando uma senhora, e de repente ela entrou na nossa casa, nós estávamos realizando esse culto, e ela era uma pessoa, estava muito suja, roupa suja, descalça, uma senhorinha que ela ficou quietinha, assistiu o culto, falamos do plano de salvação para ela, e ela, irmãos, ela falou para a gente, eu preciso entregar minha vida a Jesus, porque o inimigo disse ao meu ouvido que vai me internar de novo no hospício. E mais uma vez explicamos detalhadamente para ela sobre o que é entregar a vida a Jesus, novo nascimento. E ela disse, eu preciso aceitar Jesus. Oramos por ela, não é, Magda? E no dia seguinte, irmãos, os netos, os filhos foram lá na nossa casa para perguntar para a gente o que havia acontecido com a avó, né, com a mãe deles. Porque ela dormia na rua, comia lixo, brigava com homens, já esteve internada em hospital de doente mental. Era uma pessoa que dentro de casa falava sozinha, uma pessoa que não tomava banho, e pasmem, era membro de igreja, batizada. Aquela mulher, aquela senhora teve um revés na sua vida, e a sua vida foi totalmente assolada pelo mal. E quando nós falamos do plano de salvação para ela, quando nós explicamos para ela o que é nascer de novo, a transformação foi tão evidente, tão notória, que os filhos e netos foram até lá para saber o que havia acontecido com ela. Nós não fizemos nada, só falamos do plano de salvação para ela, só explicamos a palavra para ela.
quem fez a obra foi o Espírito Santo de Deus, através do que, irmãos? Da entrega absoluta que ela fez. Aquela senhora, ela experimentou uma transformação tão grande, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui insistindo com vocês. Ela frequentava a igreja, ela dava dízimo, tinha carteira de membro, tinha sido batizada. E muitas das vezes você está aí achando que porque você evangeliza, porque você distribui folheto, porque você é frequentador de igreja, porque você é membro de uma igreja, que você dá o seu dízimo, que você faz parte, né, que você tem participação em trabalhos da igreja, acha que você isso aí é ser cristão? Ser cristão é muito mais do que isso. É relacionamento que nós estamos falando. Porque o mundo jaz no maligno. Jesus falou que no mundo teremos aflições. Você vai ter luta nesse mundo. Agora, buscar a Cristo porque você está na luta, mas quando você vai nas festas pagãs, quando você vai frequentar lugares que são duvidosos, quando você traz para dentro da sua casa coisas de culto pagão, você pergunta para o Senhor, você dobra o seu joelho e pergunta para Ele: Senhor, eu posso fazer isso? Porque relacionamento é isso, é andar junto. Nós já fizemos esse estudo aqui. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É isso, você dobra o seu joelho e você pergunta: Senhor, eu posso fazer isso? O Senhor concorda? O Senhor permite? Isso te agrada, Senhor? Ou você diz: eu acho que não tem nada a ver. Mas por que estou falando isso? Porque é relacionamento. Relacionamento, irmãos, é andar junto. Não é buscar a Deus somente no momento da dor, no momento do medo. É você realmente ter prazer em se relacionar com Deus. Sentir o gozo e a alegria da presença de Deus no seu coração. Você sentir o seu coração cheio da presença de Deus. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, te dá as características. Gozo, motivo de gozo. É você sentir a presença de Deus nos momentos mais difíceis, mas também nos momentos de alegria. Por quê? Porque é o seu relacionamento diário. Não busco a Deus porque estou na aflição. Não busco a Deus porque estou passando por um problema. Eu busco me relacionar com Deus pelo prazer de me relacionar com Ele. Eu tenho prazer, eu tenho satisfação de me relacionar com Ele. Aquela senhora frequentava a igreja. Foi membro de igreja. Mas estava com a sua vida destruída. E é isso que nós queremos e temos insistido com os irmãos. Porque é a sua eternidade. Quando você vai buscar entretenimentos em coisas que Deus aborrece, e você não se preocupa e diz: não, mas eu preciso relaxar. Se você precisa de algo além da presença de Deus para relaxar, reavalie sua conversão. Porque a palavra de Deus nos diz claramente que na presença do Senhor há abundância de alegria. É essa palavra que nós queremos deixar para os irmãos, que os irmãos possam entender que nosso objetivo é que você tenha um relacionamento, não é, Maida? Verdade. Pessoal, íntimo com o Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes o crente pensa que pelo fato dele estar frequentando a igreja, estar participando de todos os trabalhos da sua igreja, ele não falta nenhum culto, ele participa de todos os trabalhos, evangelismo de rua, o pastor convoca um jejum, ele está lá, visita aos hospitais, ele está lá, e ele acha que ele dá o dízimo fielmente, por ser participante de todo aquele trabalho da igreja local, né? Ele acha que isso vai sustentá-lo espiritualmente. Mas é uma ilusão. Na verdade, o que vai te sustentar é o que nós acabamos de dizer e que no nosso canal a gente sempre procura enfatizar. É o relacionamento com Deus, é a busca pela presença de Deus,
é o comprometimento com a Bíblia, somente com a Bíblia, não é com palavra do pastor X, Y, o profeta X ou Y, um livro aqui ou um livro ali. Não é através disso que você vai ter relacionamento com Deus. Você vai adquirir o relacionamento com Deus e o comprometimento com Deus através da sua palavra. E o cristão, infelizmente hoje, acha que o comprometimento dele com Deus se restringe à igreja, a ir à igreja e ir para casa, ir para a igreja e para casa, religiosamente. Isso aí é uma religiosidade. Não. Isso aí não é vivência com Deus, não é relacionamento com Deus. Como ele falou, o relacionamento com Deus ele é diário. Aí é onde fica aquele ponto de interrogação em muitas pessoas que frequentam a igreja assiduamente e não entendem por que estão com um vazio em seu coração. E não entendem por que estão atribulados, com a sua mente turbada, deprimidos, estão aflitos, a todo dia acorda de manhã, é uma aflição, uma tribulação, e aí ele vai para a igreja, ele entra e sai da igreja e não muda o seu interior. Ele faz as campanhas, ele pode até adquirir uma porta de emprego, ele pode adquirir uma coisa ou outra que ele acha que conquistou por ele estar indo nas campanhas. Mas a nossa vida, o que a gente tem ou o que a gente não tem, é pela misericórdia de Deus, é pela permissão de Deus. Né? Não é porque eu faço a campanha que é certeza eu adquirir isso ou aquilo. E o que acontece? A sua vida espiritual raquítica, desnutrido espiritualmente. E ele fica com esse ponto de interrogação dia após dia, mas eu estou fazendo tudo. Eu estou participando de todos os trabalhos. Eu evangelizo, eu faço visitas, eu canto no coral, eu participo do grupo de oração, eu vou na consagração, mas o meu interior está vazio e muitos recorrem a distrações do mundo, achando que vai numa festinha aqui ou ali, é uma televisão, é um filme, é um entretenimento aqui ou ali que vai me anestesiar, vai só te enganar, porque na verdade o vazio é somente preenchido pela presença de Deus. E buscar a presença de Deus tem que ser uma constante na nossa vida, independentemente se tudo vai bem ou se eu estou no momento da aflição. E tem aquele outro grupo que não frequenta igreja, né? São pessoas que são avessas ao grupo local que se reúne, porque é bíblico se reunir. Não estamos falando aqui, irmãos, contra, porque a palavra de Deus é clara em dizer que é necessário ter aquele grupo de salvos, não de perdidos. Grupo de salvos reunidos para culto a Deus. Existe biblicamente a organização eclesiástica, existe os oficiais da igreja, existe sim, está na palavra de Deus. Nós estamos falando da igreja contemporânea, não da igreja organizada de Cristo, aquela igreja onde tem um grupo de salvos que buscam a face do Senhor. Nós estamos falando dessa igreja esmagadora, a igreja contemporânea, que usa dos entretenimentos e dos seus subterfúgios para enlaçar as pessoas e dizer, bom, você é membro da igreja, está tudo certinho com você, está tudo bem. Você é membro da igreja, você cumpre com as suas obrigações. E aqueles que religiosamente cumprem com esses compromissos, com o protocolo da igreja e acham que estão agradando ao Senhor. Mas existem aqueles também, irmãos, que não frequentam igreja e são avessos a buscar um relacionamento sincero com Deus. Elas vivem nas redes sociais, vivem frequentando lugares que não convêm ao cristão, alimentam-se daquilo que não agrada a Deus, vestem-se de roupas que são sensuais, que não condizem a um cristão, usam de linguajar torpe,
ocupam sua mente com aquilo que não é útil e vivem uma vida espiritual angustiada, vazia, deprimida, não tem relacionamento com Deus. Então nós temos dois grupos, tanto um quanto o outro, que ignoram a conversão genuína, que ignoram um relacionamento pessoal e prazeroso com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. E ambos estão descendo ladeira abaixo. Remédio, entretenimento, satisfações pessoais não vão curar a sua alma, não vão preencher o vazio do seu coração. Somente a comunhão íntima e profunda com o Espírito Santo, somente um relacionamento com o Senhor é quem poderá encher a sua alma, porque diz a palavra de Deus que na presença do Senhor há abundância de alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa entender essas verdades sagradas. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.